vai continuar agora em Brasília, mas dessa vez acionar o João Pedro Melo, não é, Maria Eugênia? O João Pedro Melo agora está aqui conosco, isso porque o governo vai criar um grupo, viu, Zaidan, de trabalho para monitorar justamente o preço do dólar. O preço do dólar não, o preço do petróleo. Mas o dólar também é assunto, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o preço do dólar, porque está subindo, não é, Zaidan? É claro que esses conflitos, eles mexem, têm um impacto na economia e isso afeta a todos. O dólar agora, o dólar comercial agora, em alta de 1,35%, cotado a R$ 5,19, né? Mas agora é o governo brasileiro que está criando esse grupo de trabalho para monitorar o preço do petróleo. A gente vai entender tudo isso com João Pedro Melo. Diga lá, João Pedro. O governo federal está acompanhando com grave preocupação a situação do envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel. A possível escalada da tensão acabou deixando países vizinhos como a Jordânia e a Síria também em alerta para esse confronto. Aqui no Brasil, o Ministério de Minas e Energia criou um grupo de trabalho para monitorar o preço do petróleo diante desses ataques. A informação foi confirmada pelo ministro Alexandre Silveira e ele destacou que está em conversa constante com a Petrobras para que se aguarde o desenrolar do conflito antes de um eventual aumento no preço dos combustíveis. O Brasil, como todos os países do mundo, ele tem e sofre impactos quando há restrição de produção de petróleo ou de comercialização de petróleo. É importante que a gente esteja atento e agindo de pronto com os mecanismos que nós temos, todos nós estejamos atentos para qualquer emergência mais vigorosa, a gente poder ter condição de discutir com todos soluções para a economia nacional. Hoje, o Oriente Médio responde por grande parcela da produção mundial de petróleo e um conflito generalizado pode aumentar o preço da commodity, que influencia o valor de combustíveis como a gasolina e o óleo diesel aqui no Brasil. Em outro ponto mesmo, diante das pressões, Jean Paul Prats ganhou uma espécie de sobrevida e nos bastidores a informação é de que ele deve continuar, pelo menos por enquanto, à frente da petroleira. Aliados do Palácio do Planalto afirmam que a decisão do presidente Lula ocorreu diante da falta de consenso sobre um nome para assumir a Petrobras, que inicialmente seria gerida por Aloísio Mercadante, que enfrentou uma dura resistência. Em conversa com jornalistas, mais uma vez, Alexandre Silveira procurou amenizar a situação, dizendo que tem respeito e admiração pela trajetória de Prats, repetindo que qualquer decisão cabe ao presidente Lula. O fato é que a fritura de Prats deu uma esfriada e o petista não deve ser retirado do cargo em meio ao fogo cruzado. Porém, uma mudança em um futuro próximo ainda não foi 100% descartada. Obrigado ao João Pedro Melo, direto de Brasília. É claro, não é, Zaidan? Além dos nossos problemas internos, das questões domésticas na política e na economia, tem todos esses fatores externos, né, que influenciam, né? O mercado ele reagiu de forma relativamente calma ao aumento das tensões no Oriente Médio. O dólar, como eu já trouxe aqui, está em alta no Brasil, mas o petróleo e as bolsas de valores elas não tiveram nenhuma reação drástica ao ataque aí feito pelo Irã ao Israel no sábado, né? Mas então tem questões internas e externas para lidar com o aumento do preço do dólar e do petróleo, né, Zaidan? Hoje o petróleo está mais barato, porque a demanda está muito baixa, demanda global. E, claro, isso aí abre a possibilidade de uma redução da oferta, mas a oferta iraniana já está duramente atingida pelas sanções. Sanções que, aliás, não atingem o Ali Khamenei. Não atingem o Ali Khamenei. Não atingem o Ebrahim. Atingem o povo. Essas sanções atingem o povo. Como as sanções contra a Venezuela. Não atinge o Maduro. O Maduro continua dormindo bem, comendo bem, sossegado, confortável. É o povo da Venezuela que sofre com as sanções. E no caso do Irã, da mesma maneira. Então, se o Irã... neste momento, nenhuma razão para se imaginar que o Irã vai reduzir a produção de petróleo. Nada, não há nada. Aliás, o Irã ele tem comprometido sua produção quase inteiramente para o mercado chinês. Quase inteiramente para o mercado chinês. E não há razão para imaginar um salto no preço do petróleo. Quando o Alexandre Silveira fala isso, ele muitas vezes provoca uma expectativa furada, mas que tem consequências ruins. Muita gente pode pensar em aumentar o preço achando que vai pagar mais
na hora de se abastecer. Na hora de buscar os fornecedores, vai encontrar preços mais altos porque o petróleo terá subido, mas não subiu. Pelo contrário, o preço desceu porque a demanda global está baixa. Nós tivemos choques em oferta com a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. O maior exportador é a Arábia Saudita. O maior produtor hoje, os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, o que eles produzem vai inteiramente para o mercado interno, então eles são obrigados a comprar petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas conhecidas no mundo, mas isso nunca se sabe, né? Você não sabe exatamente onde é que outras reservas serão encontradas. Mas a Rússia tem a segunda maior produção do mundo. E a guerra, a Rússia está em guerra, e isso não afetou a oferta de petróleo. Até porque a demanda chinesa caiu, e isso afetou muito o mercado global. Então é preciso ir com calma, sabe? Começa essa gritaria, o petróleo vai subir, vai subir. Não, não subiu. Não olhe só a oferta, olhe a demanda. Se a demanda está baixa, mesmo que haja algum risco de redução da oferta, a demanda está muito baixa. Não haverá necessariamente um choque no preço. Pode ocorrer se a demanda subir, principalmente na China e nos Estados Unidos. E um outro ponto, com relação ao Prats, mencionado aí na reportagem, não há nenhuma razão para substituir hoje o presidente da Petrobras, né? Desenvolveram uma guerra, alguns porque queriam removê-lo para colocar o mercadante, outros que queriam encantoar o governo, colocar o governo nas cordas para exigir que os dividendos fossem 100% distribuídos. O lucro fosse transformado em dividendo em sua totalidade, quando, na verdade, qualquer empresa do mundo, seja um boteco na esquina, seja uma grande corporação, faz reserva para reinvestimentos. E a Petrobras, maior empresa do país, não vai fazer isso? Então tem muita historinha, muita pressão do mercado, muito interesse em produzir esse tipo de situação. Então, nesse momento, até para evitar novas tensões, a decisão mais inteligente é manter o Jean Paul Prats, Danilo.